Ok, hoje vamos ver o lado angolano da burra moeda. Como sabem, este português idiota foi em frente a uma embaixada angolana pedir que Angola pagasse 500 bilhões de euros por, entre aspas, aquilo que deixaram em Angola. E este angolano burro foi em frente à embaixada portuguesa pedir 1 trilhão de dólares por causa do colonialismo. Já fiz a primeira parte sobre a burrice portuguesa, agora vai ser sobre a burrice angolana. Bom, vejamos. Primeiro, o que é que se trata aqui? É a questão do que se chama a difamação sangrenta, ou em inglês, blood libel, que é você exagerar os crimes do colonialismo de modo a sustentar o discurso de ódio racista. Então, você se faz de vítima, a vítima negra, o criminoso é o branco, e os crimes é tudo o que te passa pela cabeça. Como já vimos no primeiro vídeo, há sim crítica que pode ser feita ao colonialismo português, mas crimes imaginários não fazem bem a cabeça. Porque o que você está a fazer? Estás a habituar o teu cérebro a acreditar em mentiras e estás a ficar cada vez mais burro. Vejam, por exemplo, essa questão da estagnação demográfica. Né? A suposta estagnação demográfica causada pelo colonialismo é o seguinte. Você vai ver aqui nesse gráfico, é uma comparação da população entre a Europa e a África. No ano 1900, ou seja, 2 décadas depois do início do colonialismo, a população europeia era 3 vezes maior que a população africana. Ou seja, você precisava de 3 populações africanas para ter o equivalente da população europeia. Eu sei que hoje as pessoas não conseguem perceber isso, porque hoje quando nós pensamos em África, pensamos em explosão demográfica, um monte de crianças, mas no passado a África era um continente despovoado e a Europa era mais povoada que a África. Então você vê que em 1960, agora a população europeia é o dobro da população africana, ou seja, cresceu a população africana. E em 1993, a população europeia é igual à população africana. E agora, com 2020, a tendência vai subindo. Então, o período colonial que começa nos anos 1900 e termina depois de 1964, e obviamente que, apesar do colonialismo acabar em 64, a infraestrutura, as instituições, os estados, a cultura criada pelos estados coloniais continua a ter um efeito sobre a África e, do ponto de vista demográfico, o efeito é positivo, pelo menos desde o ponto de vista que está a crescer a população africana. Então, esta estagnação demográfica pelo qual o senhor aí quer... E engraçado, né? Ele quer dólares. O português pediu euro, aqui o angolano quer dólares. Mas isso é normal, porque no fim o afrocentrismo é uma ideologia americana. Isso mostra que a cabeça dele está americanizada. Estagnação econômica. Bom, como eu disse no vídeo passado, há um período o colonialismo português em Angola foi um período de estagnação econômica, especialmente durante o Estado Novo. Então, o Estado Novo foi bom para Portugal no sentido que pôs fim a um período de instabilidade política, foi mal para Angola, porque no início do Estado Novo, de 1933 a 1961, não houve investimento em Angola dos fundos arrecadados em Angola. E Portugal ganhava pelo menos $1 bilhão em 1957. Agora, de 61 a 73, houve um investimento em massa em Angola e se construiu realmente alguma coisa de interessante. Então, esta questão da estagnação econômica, bom, é 50% a 50%. É uma verdade parcial, não é uma verdade total. Bom, agora vamos continuar. Né? A estagnação social e civilizacional. Aqui o afrocrata mesmo. O problema do afrocentrismo é o seguinte. O afrocrata julga tudo dentro de um ponto de vista fixo, em que você tem, como eu disse, o negro, né, o africano vítima e o branco europeu criminoso. Então, tudo que é africano tem que ser bom, tudo que é europeu tem que ser mau. Então, mesmo as coisas mais atrasadas que nós africanos fazemos, eles vão ter que arranjar uma forma de apresentar isso de uma maneira positiva. Por isso eu fiz essa tabela para você comparar a África de modo geral, mais especificamente Angola, antes do período colonial e depois do período colonial. Vamos começar. Qual era o teu espaço social no período anterior à colonização? Ou seja, você como ser humano, onde é que você tinha o direito de gozar de uma existência livre, né? Realmente apenas no teu espaço clânico, sabe, né? Uma tribo é constituída por clãs e os clãs são constituídos por famílias.
Então, aquelas famílias que tinham uma relação direta com a tua, as poucas aldeias à volta da tua, é onde você tinha direito de cidadania. Você era um ser humano, você podia casar, fazer comércio. Quando você saísse desse lugar, você estava à mercê da boa vontade dos outros. Então, o teu espaço social se reduzia a algumas milhares de pessoas, algumas aldeias à volta da tua aldeia. Agora, você tem um país inteiro chamado Angola. Você pode, se você estiver passado com as pessoas da tua província, da tua cidade, do teu município, tua família está te fazendo a vida cara, você pode subir no autocarro e ir refazer a tua vida em outro município. No Quanducubango, em Cabinda, no Cunene, no Namibe, onde você queira, sobe no autocarro e desaparece. Tua família não gosta da tua mulher, sobe num autocarro e vai em outra província. Está resolvido. Qual era a tua área de residência? Bom, a tua área de residência era limitada à zona do teu clã, que é uma zona até que é menor que o município atual. Mas qual é o município para você ter uma ideia? Ou seja, a zona do teu clã pode ser, por exemplo, o município de Viana. Tem umas 5, 6 aldeias no município. Não, o município de Viana até é muito grande. Pensa nos... como é que é? Como é que chama aquela zona? É Caop. A Caop é o único lugar onde você tem direito de cidadão. É onde você vive, pode fazer a sua atividade de comércio, de pesca, de agricultura. Se você sair da Caop, você já não é ser humano. Podem te matar, podem te raptar, podem te vender como escravo. Agora, em Angola, você tem um país de 2.400.000 quilômetros. Você pode ir onde você quiser. Em termos de segurança, a África, ou pelo menos a Angola pré-colonial, era caracterizada por guerras intertribais entre tribos, quata-quata, que é captura de pessoa para vender como escravo, e tráfico de escravos. Ou seja, você como ser humano tinha uma chance significativa de você não chegar à vida adulta. Ou se chegar na vida adulta no Brasil a trabalhar feito escravo. Agora você tem um exército colonial, exército nacional e a polícia nacional que garante a tua segurança no espaço nacional de Angola. Qual era a tua identidade no período antes da colonização? Uma identidade tribal. Agora tens uma identidade nacional. A economia era de subsistência, você vivia em casa de palha. Agora você tem cidades. Quem quer viver no mato hoje? Ninguém. Então, e para terminar, a política. O período pré-colonial era um período de ditadores locais. Você acha que os sobas eram quem? Alguém elegia soba? Não, os sobas eram os descendentes dos últimos conquistadores. Eram ditadores. E eram hereditários. E só a família do soba é que podia ser soba. E a legitimidade era apenas tradicional e familiar. Agora, você tem uma política republicana. Você tem partidos, grupos ideológicos, grupos sociais, e a legitimidade até um certo ponto é meritocrática. Não basta você apenas ser filho de um antigo político, tens que ter algum talento. Por isso você vê que há sempre, de vez em quando, alguém que não é filho de ninguém e que entra na política e que sobe. E isto é melhor do que a política dos sobas do passado. Bom, a questão de como é que é, os ganhos e os lucros. Como eu já disse no vídeo passado, sim, em 1957 Portugal ganhava pelo menos $1 bilhão com Angola. Então não estão muito longe. Mas de $1 bilhão até $1 trilhão é muito distante, se exagerar. Agora, a questão do tráfico de escravos. Porque é o seguinte, aí o Afrocrata vai te falar de o regime escravagista português. Mas como assim regime escravagista português se o comércio de escravos tinha fornecedores africanos e compradores europeus? Fornecedores das diferentes tribos de Angola e compradores dos diferentes países da Europa, do Brasil e dos Estados Unidos. Até daí é o seguinte, quais eram os pontos de compra e venda dos escravos? Porque os portugueses já entravam aí a capturar pessoas, já entraram no mato a capturar pessoas, morriam de paludismo. Então eles compravam pessoas nos portos. Você tinha 3 portos angolanos, portugueses, que é Luanda, Benguela e Namibe. E você tinha um grande número de portos africanos, começando do Ambris, Porta da Lenha, Malembo, Soio, Pinda, um monte de portos. Você tem muitos lugares que você podia comprar o escravo diretamente da mão do africano, sem passar por nenhum português. Ou você podia mandar uma caravana dentro de Angola para comprar escravos na Matamba, no Uambo, no Saurimo. Claro que estou a falar dos nomes modernos, mas eram essas praças de venda de escravos. Então, não é o regime colonial português escravagista, até porque o colonialismo meteu fim ao escravagismo. E o que é que foi o colonialismo? Bom, para resumir, antes do colonialismo,
se oprimia as pessoas que eram vendidas como escravos. Depois do colonialismo, se oprimia todo mundo. Então, você pode ler mais no meu blog, onde eu escrevi um artigo sobre esse assunto, A Vanglória e o Saudosismo Colonial de André Ventura, o mito colonial português em Angola. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe Portugal.